Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Nós estamos aqui mais uma vez na cadeira do dentista para conversar com o Dr. Newton Zirbes e nós vamos fazer uma viagem no tempo aqui de Montenegro dos anos 50 e 60. Tudo bom, Newton? Tudo bem. Newton, Ernesto Lauer escreveu na coluna do jornal Progresso, recentemente, sobre os bailes de gala das décadas de 60, 70 até de 50, né? Tu chegaste a participar de vários bailes, né? Vários. Conta as tuas experiências nos bailes aqui de Montenegro. Aqui em Montenegro tinha mais de um clube que fazia os Ah, bailes. não era só o Rio Grandense? Não, só o Rio Grandense, mas o baile de debutantes do Rio Grandense era o baile que era o clímax, né? Certo. E todas as jovens, as moças, na idade dos 15 anos, né? O sonho era debutar, era ir para o baile de debutantes. Inclusive tinha um cerimonial que era feito, que elas participavam, e são várias reuniões, e quem fazia isso, que era a expert do assunto, era a dona Isidora Moreira. Isidora Rocha Moreira. Isso mesmo. Então ela que preparava os debutantes para o baile, né? Então as famílias se envolviam naquilo e tal. Era na faixa de quantas meninas por tinha baile? muito. Olha, naquela época... Mais de 20? Tinha mais de 20. Depois, com o passar do tempo, foi diminuindo, certo. Né? Basta ver que hoje já não existe mais, caiu de um costume. Só em Porto Alegre, algumas entidades maiores, né? Mas, então, aquilo era um envolvimento das moças, né? Então, elas tinham um par especial que elas convidavam, um tio, um padrinho, uma pessoa assim, né? Que dançavam a valsa também. Dançava com o pai, dançava com aquela pessoa especial, e depois tinha o par de debutantes, que era um jovem convidado dela, um namoradinho, um parente, um amigo, né? E eu tive a satisfação de participar de vários bailes. Várias moças daquela época me convidaram para participar desses bailes. E o envolvimento da sociedade era muito grande. Tinha um mestre de cerimônias que apresentava as moças, né? Um histórico de cada um, e os trajes, né? Era um envolvimento. E então tem várias passagens assim que a gente daquela época se lembra, e como brincadeira, né? Eu tinha um amigo que era muito nervoso. Eu inclusive já falei dele numa outra ocasião que nós estávamos conversando. E nós convidamos e insistimos para ele no baile, né? Tinha uma menina lá que ia no baile, e ele não tinha smoking. Mas vamos fazer. Daí a mãe dele disse: não vai fazer smoking, né? Quem sabe tu pega do teu avô, que era o pai dela, né? O avô dele. E daí fomos junto com ele lá experimentar o smoking, mas ele era muito fininho na cintura, e a parte dos ombros deu certo, e nós puxamos o smoking assim aqui atrás, né? E então ficou bem certinho. E ele se olhou, achou lindo aquilo, ele estava muito bem, e nós puxando atrás, né? E ele não se deu conta daquilo, nós fomos pro baile. E o cara dançava aquele casaco assim, usava atrás, né? E a gente ria, batia no ombro dele, ele achava interessante aquilo, não se deu conta, passou o baile todo com o smoking aquele. Que maravilha! Então são coisas assim, né? Umas brincadeiras bem sadias que a gente fazia, né? Mas o mais importante na sociedade era o envolvimento da família e das moças que participavam desses bailes. Era o baile esperado do ano, era o baile de debutantes. Certo. Tu te lembras do teu primeiro baile de debutantes? Tu tinhas já o smoke próprio, alugou, como é que foi? Não, é interessante. Aqui em Montenegro tinha um alfaiate, que ele fazia os ternos. Então eu mandei fazer, o pai mandou, eu fui lá e fiz um terno escuro, preto. Certo. Era um tecido assim bem... E colocou então na lapela um tecido assim de smoking, né? Sim. Que imitava um smoking, mas dava para tirar. Então eu podia usar o terno em outras ocasiões, e naquela ocasião se colocava aquela parte e a borboleta, né? E tal. E era muito bacana isso aí. Né? Até eu já falei numa ocasião, uma das meninas que eu fui par foi a filha do seu Mariotti, que depois veio a falecer, que fiquei muito amigo da família e senti muito aquilo, né? Mas era muito bonito. Bom, Newton, outros dois assuntos bacanas que nós temos para falar agora aqui no Cadeira do Dentista é sobre duas figuras que marcaram época aqui em Montenegro, foi o delegado Melgaré
E o Cabeleira, né? O que é que tu te lembra dessas duas figuras? Quando eu era criança, os pais gostavam de assustar muito com o Cabeleira. Né? Eu fazia uma arte, a mãe e o pai gritavam, ó, o Cabeleira vem aí. O Cabeleira era uma figura folclórica na cidade. Ele era um negrão, de uma estatura mediana, com o cabelo todo espinhado, e brincalhão, risonho, mas não podia beber. Ele bebia, ele fazia assim estrago na cidade. Entrava, mexia em tudo, roubava, né? E ele só tinha medo de uma pessoa, era o delegado Melgaré. Então, ele começava a fazer alguma coisa e dizia, olha, eu vou chamar o Melgaré, e o Melgaré dava um jeito no Cabeleira. O delegado Melgaré era um cara assim, era a justiça da cidade. Dois vizinhos brigavam por causa de uma cerca, de uma coisa assim, chamavam o Melgaré, ele ia lá e já resolvia na hora. Tira a cerca, ou bota a cerca, ou coisa, ele mandava. Né? E prendia, né? Não tinha burocracia Não com ele. tinha. Então aconteceu um caso típico na cidade, que ali no centro, onde é o Bradesco, tinha um café central. E naquele café central, o pessoal fazia jogatina de carta, né? Jogavam carta. E algumas famílias, umas senhoras, foram se queixar para o Melgaré que os maridos iam jogar, passavam a noite jogando e botavam o dinheiro fora naquilo ali. Certo. Aquilo foi uma maneira que ele deu uma batida lá de madrugada, né, no café central, e disse para eles, olha aqui, ó, hoje foi a última noite de carta. Se vocês voltarem aqui, eu vou tomar providência. Mas eles não imaginavam que o Melgaré fosse fazer alguma coisa. E o Melgaré voltou lá, bateu pelas 4 da manhã, botou tudo em ordem, deixou os caras em pé, mandou um arrumar as mesas, tinha 2 mesas, botar o carteado todo em cima, as cartas. Quando amanheceu o dia, o pessoal vinha trabalhar no Renner e outros iam para o trabalho, ele botou os caras a desfilar no centro com as mesas, desfilar no centro para lá e para cá. Amanheceu o dia assim, ó, e ele caminhava na calçada. Mas passaram a maior vergonha do mundo. Terminou o carteado, né? Então, sensacional. Essa figura do delegado Melgaré, eu nunca me esqueço, meu avô uma vez teve uma infelicidade de atropelar um cara na faixa. O cara estava bêbado, né? E aí depois passou aquele episódio todo e o cara começou a pedir dinheiro pro meu avô, né? Daí o meu avô foi lá no Melgaré se queixar. Daí o Melgaré disse, onde é que mora aí? Ah, mora assim, ali. Tudo bem, tal. Desapareceu o cara. O Melgaré passou lá e disse, tu tá indo pedir dinheiro pro dentista lá? Não, senhor, não tô. Tu está indo sim, que eu saiba que tu vai lá. Terminou. Então era a autoridade máxima na cidade, era o delegado Melgaré. Que maravilha. Bom, só aqui na cadeira do dentista a gente faz uma viagem no tempo com as histórias do Newton. Newton, mais uma vez, muito obrigado. Certo, tá bom. Aí vamos para a próxima. Isso aí, vamos para o nosso tratamento aqui. Até mais, pessoal. Tá bom.